Bem-vindo ao podcast da Lagoinha Nova York. Aqui quem fala é o Pastor Neto. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra que vai ser derramada sobre a sua vida. Por isso, abra o coração, gere expectativa e fique agora com a palavra em nome de Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre uma fé. Fala comigo, uma fé. Inabalável. Fala mais uma vez, uma fé. Inabalável. É engraçado porque quando nós falamos de algo que é abalável, nós estamos falando que é algo que tem a possibilidade das suas estruturas serem alteradas, serem movidas, serem transformadas, serem literalmente abaladas. Mas eu quero trazer uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias para mim, e eu creio que vai edificar muito a sua vida também nesses próximos dias. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que hoje é domingo e domingo a gente lê a Bíblia. Um texto que está em Mateus, capítulo 7. Mateus 7, do 24 ao 29. Mateus, capítulo 7. Deu certo, eu consegui montar um negócio sem derrubar. Obrigado, Jesus. Mateus 7, do 24 ao 29. Você já conhece essa passagem que fala aos nossos corações, o próprio Jesus falando a respeito disso. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, a palavra fala: quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Feche seus olhos mais uma vez nessa manhã em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor vai falar. Usa a minha vida de maneira sobrenatural, Espírito Santo. Fala comigo primeiro, ministra o meu coração. Pai, nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver e boca para profetizar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós colocamos as nossas vidas diante da sua presença nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para essa passagem, a gente precisa lembrar o porquê Jesus fala isso, porque existe um propósito, existe um direcionamento do próprio Cristo para tudo aquilo que Ele fala. Eu preciso que você entenda que nada do que Jesus fala é da boca para fora. Você crê nisso? Nada do que Jesus fala. Por exemplo, quando perguntam a Jesus o porquê ou qual é o maior mandamento, Jesus ele era muito judeu, gente. Porque a resposta que ele dá para ele, Jesus, a gente crê que ele era 100% homem e 100% Deus. E nesse tempo que ele passou aqui na terra, trazendo as revelações do reino de Deus, trazendo as verdades da palavra, quando eu pergunto para ele qual é o maior mandamento, Jesus dá um mandamento que ele já tinha dado há anos atrás, em Deuteronômio 6,4, falando: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só. Aí você sabe que ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Jesus, e se você lê esse texto, a gente está falando de Mateus capítulo 7. Mas Mateus capítulo 7, essa última palavra de Jesus a respeito da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia, na verdade é um resultado de algo que nós chamamos de Sermão do Monte. Você já ouviu falar a respeito disso? Em Mateus capítulo 5, 2 capítulos antes, Jesus começa a trazer verdades elementares, princípios do reino de Deus, que são completamente aplicáveis para mim e para a sua vida nos dias de hoje. Jesus ele começa a trazer realidades porque muitas pessoas elas estavam construindo a sua vida. E é muito legal a gente usar esse exemplo de construção. Talvez alguns aqui trabalham na construção. Pastor, eu nunca vi, né, o alicerce de uma casa. Eu creio que você vai ver o alicerce da sua casa aqui na América, em nome de Jesus. Eu profetizei sobre você, irmão, mas vai recebendo aí. Você está orando para Deus te dar uma casa, eu creio que Deus vai dar uma para a nossa igreja também, amém, gente? Aleluia. Gente, deixa eu compartilhar um sonho, não tem nada a ver, mas eu vou compartilhar isso aqui. Eu tenho um sonho da gente construir uma casa lá em Upstate, um lugar de encontro, onde a gente vai ter encontro para casais, acampamento de jovens, adolescentes. Gente, vai ser demais. Você crê nessa? A gente vai viver isso, gente. Eu já estou crendo e declarando. Todo dia que eu creio, eu acordo, começo a orar pela igreja, isso não sai da minha mente. Já estou procurando terreno, gente. Amém? Pela fé, pela fé. Mas eu creio que a gente vai viver essa realidade, um lugar onde famílias serão transformadas,
realidades serão mudadas. E esses dias eu estava vendo algo muito interessante. Já era uma casa e eles estavam reformando a casa. E eu lembro que eles queriam subir a casa para fazer um basement, que a casa não tinha basement. Cara, é um trabalho absurdo. O Sul daqui, ele trabalha só com isso, gente, ele sabe o que eu estou falando. Cara, é um negócio que eles levantaram uma casa já pronta. Você tem noção disso? Hoje a gente consegue levantar uma casa pronta, mas naquela época não existia recurso suficiente para isso. Por isso que Jesus foi muito intencional a falar que se você começa a construir a sua casa da maneira errada, provavelmente... Você está comigo aqui nessa manhã? Provavelmente, se você constrói da maneira errada, você vai colher resultados disso. Porque uma realidade é inevitável. E é um primeiro princípio que Jesus começa a apresentar para mim e para você. Se você está em Mateus capítulo 5 agora, vai lá comigo. Hoje é domingo, dia de ler a Bíblia. E eu falo com você sobre uma fé inabalável. E Jesus ele começa a trazer realidades da fé que ele espera não só do povo de Israel, mas também daqueles que viriam, os gentios, que nós que recebemos a graça e o favor de Deus, a palavra, o amor, o sacrifício de Jesus. Jesus começa a trazer esse entendimento sobre a casa. O resultado final é a casa. E assim como a nossa vida, nós construímos. Talvez você está construindo coisas aqui na América há 6 meses, há 2 meses, mas tem gente que já está aqui há 40 anos. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa manhã, sobre o que nós estamos construindo as nossas casas? Qual tem sido a base, o fundamento, princípios, os pilares da nossa fé? Jesus ele começa a questionar os judeus, os fariseus, os mestres da lei a respeito disso. Se você volta, vamos começar do começo a conversa, Mateus capítulo 5, a palavra fala para mim e para você, que Jesus ele traz um primeiro princípio de uma fé inabalável. Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, Mateus 5, do 1 ao 12, a palavra fala para mim e para você, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, para você que gosta de chorar aí, irmão, aleluia. O pessoal riu, aleluia. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Deus vai consolar vocês, você crê nisso? Aleluia. Bem-aventurados os humildes, aqui é para os orgulhosos. Cuidado, irmão, olha aqui, ó. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Então começa a quebrar esse seu orgulhozinho aí, abençoado, em nome de Jesus. E ele fala, continua dizendo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se. Meu Deus, pastor, aí começou a ficar difícil. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que os perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus ele começa a trazer um primeiro princípio da nossa fé que a gente precisa crer, e hoje eu falo com você sobre uma fé inabalável. Um primeiro princípio claro que Jesus nos mostra nas bem-aventuranças. Existem várias e várias lições que a gente pode aprender, eu quero tentar passar pelo maior número de realidades que o tempo me permitir, e você ficar aqui, prestar atenção em mim, né? Amém, aleluia. A gente vê essas realidades que a palavra nos apresenta de Mateus 5 até Mateus 7, eu prometo que eu vou ser muito breve, mas eu preciso que você fique comigo aqui. Mas a primeira realidade que Cristo deixa mais do que evidente a respeito de uma fé inabalável, é que uma fé inabalável não depende de circunstâncias. Vou falar de novo para você, uma fé inabalável não depende de circunstâncias. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus daí começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurado, 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 bendito, bem-aventurado, bem-aventurado. Só que Jesus ele começa então, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados aqueles que começam a ser perseguidos. Eu não sei se você prestou atenção, mas a gente estava no amém. Quando a gente começou a chegar na perseguição, a igreja parou de dar amém. Porque isso é natural. Ninguém quer passar por circunstâncias ruins. Ninguém quer passar por adversidades, mas o próprio texto nos fala a respeito de provações e tentações. Se você vai para Romanos, você acha isso. Se você vai para Tiago, a gente vai ler daqui a pouco, ele fala sobre isso. Dificuldades, ele fala, tem de bom ânimo quando passardes por diversas provações, pois isso vai gerar em você uma fé, uma perseverança, algo que não vem de você, vem de Deus.
uma fé inabalável não depende de circunstâncias. Gente, é muito fácil a gente ter uma fé inabalável quando tudo está bem. É muito fácil a gente falar que Deus é bom quando tudo está bom. É muito fácil a gente dizer que Deus é justo quando a gente recebe a recompensa daquilo que a gente merece. Agora, a partir do momento que a gente começa a viver algumas injustiças, como o próprio Cristo passou e Ele fala que nós viveríamos, alguns insultos, algumas portas fechadas sem motivo nenhum, algumas perseguições, Ele fala, bem-aventurados aqueles que serão perseguidos em meu nome. Gente, você acha que é fácil a gente fazer igreja hoje? Mas Jesus, Ele fala, uma fé inabalável não depende de circunstâncias. O que Jesus quer gerar neles e em nós, eu creio nisso para a minha casa, para a minha vida, para a sua casa, para a sua vida, para essa igreja, é uma fé inabalável que não depende de circunstâncias para saber se você vem na igreja ou não. Que não depende de circunstâncias para saber se você vai continuar sendo fiel a Deus ou não. Que não depende de circunstâncias para saber se você vai fechar a porta do seu quarto, se você vai dobrar o seu joelho, se você vai orar e falar assim, obrigado, Jesus. Hoje eu falo com você sobre uma fé inabalável. Você está comigo nessa manhã? Jesus, Ele fala, não depende de circunstância. Porque se você tiver com a sua fé firmada em alguma circunstância, se a sua fé está baseada num Deus bom, que você só vive a realidade, você só serve a Ele, você só o busca quando tudo está bom. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus lá no final, em Mateus capítulo 7, a gente acabou de ler. Tanto quem constrói a sua casa sobre a rocha, quem constrói a sua casa sobre a areia, a realidade é inevitável, a gente acabou de ler. Quando as ondas vieram, quando o vento bateu. Isso não foi exclusivo de quem estava sendo construído sobre a areia. Também estava sendo construído sobre a rocha e enfrentaram as mesmas dificuldades. Você está comigo aqui, irmão? Jesus, Ele poderia ter falado muito bem, não, quem está construindo sobre a rocha, então fica tranquilo, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter aflição, não vai ter porta fechada. Irmão, eu queria muito falar para você que essa é a realidade, mas Jesus não falou a respeito disso. Jesus falou, no mundo tereis algumas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje eu falo com você sobre uma fé inabalável. Se a sua fé está firmada em algumas circunstâncias, pode ser perigoso, muito perigoso, muito perigoso, aleluia. Nunca brinquei disso aqui nem em casa, Sam. Mas se estiver firmado em circunstâncias, uma hora ou outra pode cair, uma hora ou outra pode desabar. E a palavra é muito clara dizer, quão grande foi a sua queda. Você está comigo nessa manhã? Hoje eu falo com você sobre uma fé inabalável. E a minha oração para mim e para você nessa manhã é que Jesus nos dê uma fé inabalável. Que não depende de circunstâncias, não depende se as coisas estão boas, não depende, pastor, está tudo difícil, eu não estou entendendo nada, é só porta fechada, irmão, continua, porque a sua fé será inabalável, se ela estiver no Senhor. Uma fé inabalável. Esse é o primeiro ponto. Aleluia. Essa aqui caiu no caso com uma fé firmada em circunstâncias. Mas vamos continuar, porque pode dar bom, amém? Aleluia. Já caiu, aleluia. Uma fé inabalável. A primeira realidade é que uma fé inabalável não depende de circunstâncias. Mas se você continua lendo Mateus 5, abre aí de novo, Mateus 5, agora a partir do verso 13. Olha o que a palavra fala para mim e para você. Mateus 5, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Está comigo aqui? Quem achou, diga amém. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu valor, ou melhor, o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Jesus, ele começa a dizer, vocês são o sal, mas vocês também são a luz. Da mesma maneira que o sal, depois que perde o seu sabor, não serve para mais nada, a luz, da mesma maneira, não pode se esconder
Uma cidade construída sobre um monte, ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão em casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Essa realidade é muito forte para mim e para a sua vida, porque quando a gente está construindo a nossa vida, quando a gente está colocando as coisas no lugar e elaborando tudo aquilo que Deus tem para nós, a palavra fala, e Jesus ele traz um exemplo muito claro para mim e para você, que é sobre o sal e sobre a luz. E quando a gente fala sobre a luz, para eles, naquele momento, eles estavam falando de lamparinas, diferente daquilo que a gente conhece hoje como lâmpada. Era mais ou menos igual, mas a gente tinha um azeite, onde a gente tinha que manter as lamparinas acesas. E Jesus ele fala a respeito disso algumas vezes na palavra. Mas, ao trazer o exemplo do sal, que conservava, dava sabor, e também a luz para trazer direção, iluminação, tudo mais aquilo que a gente já conhece hoje, do princípio da luz. Jesus ele começa a dizer uma realidade por trás disso. A primeira verdade de uma fé inabalável, quem está comigo diga amém. A primeira verdade de uma fé inabalável é que uma fé inabalável não depende de circunstâncias. Mas a segunda verdade, o segundo princípio, é que uma fé inabalável não é influenciável. Fala comigo, uma fé inabalável não é influenciável. Sabe por que muitas vezes nós perdemos, como diz o próprio apóstolo Paulo, muitos abandonaram a fé, se perderam, começaram bem, como diz o nosso pastor Márcio, o que importa não é como começa, mas sim como termina. Todo mundo começa bem, gente, você está comigo? Quando a gente começa na igreja é maravilhoso, a gente está vivendo, a gente está fazendo, a gente está servindo, meu Deus pastor, que vontade! Mas uma fé que se deixa ser influenciada por algum motivo, chega um momento da vida que, se você tem uma fé influenciável, provavelmente é perigoso um dia a sua casa desmoronar. Jesus, ao falar disso, ele precisava que os discípulos, não só os discípulos, mas Jesus ele gostava de fazer isso, né, gente? Quando ele começava a ensinar os discípulos, na verdade ele não estava ensinando só os discípulos, ele estava ensinando todo mundo. Ele falou assim: ei, você é sal. Eu não sei se você tem o hábito de cozinhar lá em casa, a Sam não deixa eu cozinhar, gente. Ela toma conta da cozinha e não deixa eu cozinhar de jeito nenhum. Mas tem uma coisa lá em casa que ela deixa eu fazer, que é churrasco. Aleluia! Meu Deus. Olha para a pessoa que está de salada e fala assim para ela: me chama para comer um churrasco hoje. Me paga um churrasco hoje. Lá em casa só dá para eu fazer churrasco. A Sam só deixa eu fazer churrasco, gente. Mas você já experimentou comer um churrasco sem sal? Pode ser o melhor corte da vida, irmão. Mas se não tiver um sal, não tem tempero, não tem sabor, não serve de nada. E quando a gente coloca a comida lá, você está cozinhando outra coisa, e você começa a botar um manjericão, bota um troço lá, que eu nem sei mais agora, manjericão, um orégano, um alecrim, meu Deus, já está virando chefe de cozinha, né, Dai? Aí, ó, começa a jogar os negócios lá. Se você não colocar o sal, com certeza os outros sabores irão começar a influenciar no resultado final. Ei, o que Jesus está falando para mim e para você é que uma fé inabalável não pode ser influenciável. Não é você que vai ser influenciado nos ambientes onde você está, mas você vai influenciar através daquilo que você carrega as pessoas que estão ao seu redor. Uma fé inabalável é uma fé que consegue, e eu acho lindo isso, esse exemplo que eu dei alguns anos atrás, em um podcast que eu estava gravando, né, que era Seja Sabonete. Parece um exemplo ridículo, mas o sabonete ele pode entrar em contato com a pior das impurezas. Você se lava. No final de tudo, o sabonete não fica com cheiro da imundície, mas sobre aquilo que você passou ele, né? Agora vai o pessoal que joga no futebol no final de semana aí, ó, já sabe o que eu estou falando, o pessoal do Máximos aí, joga a bola, meu Deus, chega aquele nível em casa, aleluia, glória a Deus. Você fala assim: eu preciso tomar um banho, você pode estar podre, irmão, chega lá, passa o sabonete. No final das contas, o sabonete não vai ficar com seu cheiro, mas com certeza você vai ficar com um dele. Ter uma fé inabalável é ter uma fé que não se deixa influenciar. Jesus ele deixa isso claro. Primeiro princípio, ei,
Essa fé não pode ser baseada em circunstâncias. Essa fé, ela não pode ser influenciável. Mas existe um terceiro princípio muito forte. Mateus 5, verso 17. Abre a sua Bíblia, fica com ela aberta em nome de Jesus. Enquanto eu começo a pensar qual é a madeirinha que eu vou tirar para não cair aqui. A de cima, boa. Mas aí fica mais fácil. Mateus 5, 17 a 20, a palavra fala: não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas para cumpri-los. Em verdade lhes digo que até os céus, escuta isso aqui, irmão, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E aí Jesus agora ele dá uma alfinetada no finalzinho. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e a dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Presta atenção nisso. Hoje é domingo, amém, gente? Uma fé inabalável, ela não é baseada, ela não pode ser firmada em circunstâncias, não pode ter como alicerce circunstâncias, ela também não pode ter como alicerce influências. Mas a terceira realidade que a palavra deixa muito claro para mim e para você é que uma fé inabalável não pode ser firmada em líderes religiosos. Meu Deus, pastor, você está falando isso num domingo. E falo no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Porque sabe qual que é o problema? Muitos aqui estavam com a sua fé baseada nos fariseus. Ou você acha que não tinha um motivo claro para Jesus falar isso? Muitos aqui estavam baseados com a sua fé nos mestres da lei. Eles, na verdade, não queriam fazer o que Deus estava mandando, o que Deus estava pedindo, ou obedecer a Deus. Eles estavam preocupados em agradar uma figura religiosa. Talvez você fale assim, não, pastor, mas isso era para aquela época. Será? Por isso que quando a gente fala assim, irmão, vamos servir, vamos viver juntos, vamos viver essa realidade. Quando a gente vem aqui e tem novos começos, eu sempre gosto de deixar isso muito bem claro. Não é sobre uma placa de uma igreja, não é sobre um pastor, mas é sobre quem a partir de agora vai governar a sua vida, que é Jesus. Foi Ele que morreu pela mim e pela sua vida, foi Ele que morreu pela igreja. Não é um pastor, não é uma placa de uma igreja, não é uma religiosidade. Ei, a nossa vida não pode ser firmada em figuras religiosas. É lindo e maravilhoso a gente ter exemplos, o próprio Cristo fala sobre isso. Ei, quer conhecer o Pai? Olha para mim. Paulo fala, quer conhecer a Cristo? Sejam meus imitadores. Só que Paulo não termina por aí. Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é sobre líderes religiosos. Você está comigo nessa manhã? Não é sobre uma placa de uma igreja. Jesus ele fala assim, talvez você está vivendo uma fé baseada numa placa de uma igreja. Talvez você está vivendo uma fé baseada numa doutrina. Irmão, eu creio que não estou pregando só para mim aqui nessa manhã. Ele fala assim, vocês estão tão preocupados em agradar os líderes religiosos que vocês estão despreocupados em saber se vocês estão agradando a Deus. Quem vai salvar a sua vida, irmão, não é um pastor. Não é uma religião. É Jesus. Não existe um outro evangelho. O evangelho das boas novas é Jesus morreu por mim e por você. Jesus. Uma igreja cristocêntrica que tem Cristo como centro. Nós precisamos ser essa igreja, gente. A igreja dos últimos dias entende essa realidade. Ei, não é sobre A, não é sobre B. Quando Paulo vem falar a respeito disso com a igreja de Corinto, ele fala assim, ei, não é sobre Paulo, não é sobre Apolo, não é sobre Pedro, é sobre Cristo. Acaso Cristo está dividido? Ele deixa isso muito bem claro. Ei, gente, essa palavra, você acha ela mesma por influência de Jesus, é claro, mas em Tiago 1, no verso 23, ele fala, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não, pastor, mas eu vou para a igreja. O pastor me vê, eu pego na mão dele todo final de semana. Não é sobre você agradar A ou B. Não é sobre você estar na igreja da direita ou da esquerda. Quem pegou, pegou, aleluia.
mas é sobre você entender que a sua fé inabalável não está firmada em líderes religiosos. Sabe por quê, gente? Porque essas pessoas podem falhar. Quantas igrejas a gente já viu líderes, pastores maravilhosos, com um ministério incrível, que se deixaram ser influenciados, que por algum momento da sua vida entregaram a sua fé, firmaram a sua fé, firmaram a sua igreja em algumas realidades que não eram as realidades da palavra. O que aconteceu? A casa caiu. Uma fé inabalável não depende de circunstâncias. Uma fé inabalável não pode ser influenciada. Ela não é influenciável. Mas uma fé inabalável, ela não está firmada em líderes religiosos. Hoje você está aqui comigo, amanhã você pode não estar mais. E está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas se eu fizer você entender que a sua fé não tem que ser baseada no neto, mas sim na palavra de Deus. Se eu fizer você entender que a base da sua fé, a base da sua esperança, é Cristo em nós, a esperança da glória. Não é sobre uma palavra, não é sobre uma placa, não é sobre um líder, é sobre o próprio Cristo. Foi Ele que morreu por mim e por você. Foi aquele sangue que foi derramado que nos deu acesso ao Pai. É essa fé que é inabalável, independente das circunstâncias, independente das influências que estão no nosso redor, nós não nos deixaremos ser influenciados. Mas muito pelo contrário, nós vamos levar a luz de Cristo. Nós vamos levar a verdade da palavra. Presta atenção, olha o que Jesus fala. Se a fé de vocês não for muito maior do que a dos fariseus e dos mestres da lei, eu fico imaginando que com certeza eles deviam estar no recinto, né, gente? Que Jesus gostava de fazer isso de vez em quando. Em outras palavras, ei, você acha que é só eles ali que têm a lei, que vão viver essa realidade? Vocês também têm acesso. Minha graça também é para vocês. Por muito tempo, gente, eu estou falando aqui de coração, não estou aqui, eu estou trazendo a verdade da palavra. Você está entendendo o que eu estou pregando para você aqui nessa manhã? Para que você não viva uma fé abalável, que pode ser a qualquer momento abalada. É por causa da mesa, certeza. Você precisa ter a sua casa, a sua vida construída no firme fundamento. Jesus, ele começa a trazer essa realidade aí. Eu preciso correr porque o meu tempo está acabando, gente. Mas uma fé inabalável não depende de circunstâncias, não é influenciável. Uma fé inabalável não é firmada em líderes religiosos. Uma fé inabalável não vem por obras. Jesus, nesse sermão do monte, parece que ele resolver todos os assuntos num sermão só, né, gente? Eu fico imaginando ele jogando tudo. E como é que a galera lembrou disso tudo? Porque devia ter alguém lá. Mas uma fé inabalável não depende de obras. Não vem por obras. Mateus 6, 1-4. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Quem fazia isso? Você sabe que eram os fariseus ali, estava ali. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai que está no céu. Portanto, quando você cuidar de um necessitado, não anuncie isso tocando trombetas, como fazem os hipócritas da sinagoga e nas ruas. Não anuncie isso tocando trombeta, a fim de serem reconhecidos e honrados pelos outros. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando vocês cuidarem do necessitado, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que, meu Deus, você preste ajuda em secreto, e o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Uma fé inabalável não depende de obras. Pastor, mas eu ajudo tanto. Eu oferto, eu dizimo, eu ajudo os necessitados. Teve aí o último evento do IKEA, a gente foi com os Hamels, pastor, eu ofertei, eu dei, eu botei o telão, pastor, aleluia. Levanta a mesa de Deus, alguém para pagar esse telão. Aleluia. Estão pagando, gente, amém? Aleluia. Mas eu fiz tudo, pastor, botei equipamento de luz, glória a Deus, que bênção, você é uma bênção na casa de Deus. Mas isso não vai fazer a sua fé ser inabalável, irmão. Não é o quanto que você entrega, não é o tanto que você faz. Isso mostra a sua gratidão e talvez a sua generosidade. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas isso não faz de você, não faz com que você tenha uma fé inabalável. Porque quando você passa por alguma dificuldade, e Jesus, ele fala a respeito disso nesse mesmo texto, ei, não tem como você estar firmado em outra coisa que não seja a mim.
o seu dinheiro não é a sua base insustentável. Me desculpe, mas pastor, eu estou na América, construí um império maravilhoso, que bênção. Mas deixa eu falar uma coisa para você, como diz Jesus. Quando bater o vento, quando as ondas vierem sobre você, isso não vai fazer com que você tenha uma fé inabalável. Quem está comigo, diga amém. Tiago 2, 14 a 26, fala para mim e para você que a fé sem obras é morta. Não, pastor, mas como assim? Então significa que eu não tenho que fazer nada, então, né? Só vem para a igreja. Não. A fé sem obras é morta. A gente precisa demonstrar a nossa fé, a gente precisa fazer. Mas também, em Efésios capítulo 2, 8 a 9, o apóstolo Paulo vai falar para mim e para você, não é por obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler juntos esse texto, Efésios capítulo 2, 8 e 9, olha o que a palavra fala. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Verso 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Para que você possa ter uma fé inabalável, irmão, você precisa entender que não são as suas mãos que vão fazer você ter ela. Não são as suas capacidades, sua habilidade, seu networking, sei lá o que você chama isso. Se você não entendeu ainda que se não for por meio de Cristo, que a sua fé será inabalável, com certeza em algum momento a sua casa cairá. Jesus então ele começa a trazer essa realidade. Você pode ler, vai estar lá na mesma Bíblia que você está lendo aqui comigo, na sua casa. Mas Jesus então ele começa uma série de ensinamentos a respeito de como termos uma fé inabalável. Quem quer saber aqui? Glória a Deus, 2 pessoas, o resto já está com tudo a fé inabalável daí. Aleluia. Mas para você que está aqui ainda está comigo na palavra, eu prometo que eu termino essa palavra em mais 2 minutos, mas fica comigo. Para que nós possamos ter uma fé inabalável, Jesus fala a respeito disso. Mateus 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que já receberam a sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. E isso é o Pai que o vem em secreto recompensará. Ei, quer ter uma fé inabalável? Tenha uma vida de oração. Quer ter uma fé inabalável? Tenha uma vida de oração. Pastor, eu não gosto de orar. Então tem alguma coisa, irmão, que você precisa mudar. Começa a vir mais para a igreja que a gente vai orar junto com você. É claro que a gente não vai assumir a responsabilidade que é sua, mas a gente vai orar junto. Primeira realidade é que nós precisamos começar a orar. Jesus, ele fala jejum. Depois da oração, está aqui na minha Bíblia, você consegue ver, são palavras de Jesus. Se você não sabia, se está em vermelho, é Jesus que falou. Mateus 5,16, quando jejuarem, não mostrem aparência triste como os hipócritas, né? Você já viu os irmãos que vêm para a igreja, parece que vêm se arrastando pelas paredes, que eu estou jejuando, pastor. Faz isso não, irmão. Jesus ele já fala, lava o rosto. Lava o rosto. Eu digo verdadeiramente que ele já receberam a sua recompensa. Você vem com essa cara de morte, irmão, pelo amor de Deus. Semana que vem a gente vai começar mais um jejum. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Mais 21 dias de jejum. Uma dica para você, verso 17, ao jejuar, arruma o cabelo, lava o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que está em secreto, e o vê em secreto recompensará. Jesus ele fala, oração, jejum, e depois ele vem agora no verso 19 ao 24, uma outra maneira de você ter uma fé inabalável, através da adoração. Jesus ele começa a falar a respeito de alguém que constrói a sua vida e ama e adora ao dinheiro. E ele termina dizendo, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro, pois vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Adoração. Ele usa o exemplo, mas a minha pergunta para você é, o que você tem adorado no lugar de Deus? Como assim, pastor? Está repreendido em nome de Jesus. Tudo aquilo que você gasta a maior parte do tempo
do seu dia, ou prioriza mais do que a presença de Deus, com certeza isso é adoração. Pastor, eu amo a Deus, eu adoro ao Senhor. Quanto tempo você tem de oração? Quanto tempo você passa lendo a palavra? Quanto tempo você passa orando ao Senhor, lendo a Bíblia, jejuando? Talvez seja a última coisa do seu dia. Ei, cuidado. Tenha cuidado. Porque se o seu fundamento não for a palavra, não for a presença, não for o princípio que o próprio Cristo estabeleceu. Talvez você está construindo a sua casa sobre muitas coisas. Pastor, mas está tão bonita a minha casa, está tão maravilhosa, está tão linda, está tão tudo, pastor. Estou erguendo ela, está linda, está incrível. Cuidado, irmão. Uma hora ou outra, a sua fé pode ser abalada. Hoje eu falo com você sobre uma fé inabalável. Será que você pode se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus? Jesus termina o Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, com duas realidades. Primeiro ele fala sobre confiança. Ele fala assim, por que você está tão preocupado com aquilo que você vai vestir, com aquilo que você vai comer, com aquilo que você tem? Ei, eu não cuido do passarinho, eu não cuido da erva do campo, que amanhã é queimada. E por que eu não vou cuidar de você, meu filho? Oração, jejum, adoração, confiança. Fé é a certeza, não a dúvida. Certeza que o Senhor está cuidando de você. Certeza que Ele sabe de cada uma das suas necessidades. Certeza que Ele se preocupa em realizar os desejos mais profundos do seu coração. Quem está comigo aqui, diga amém em nome de Jesus. E por último Ele fala, verso 13 de Mateus capítulo 7. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O último princípio, a última verdade de ter uma fé inabalável é a renúncia. Jesus ele começa a trazer o entendimento de uma fé inabalável. Talvez você fale assim, pastor, para ser salvo, é salvo pela graça, não custa nada. Para você não, para Jesus custou tudo. Salvação não custa nada, mas viver uma vida em Deus custa tudo. Custa seu sonho, sua renúncia. Você está comigo aqui nessa manhã, irmão? Eu não sei você, mas nessa manhã eu vim aqui buscar ao Senhor uma fé inabalável, uma vida firmada na rocha, que independente da circunstância, pode bater vento, pode vir onda, pode vir dificuldade, isso não vai mudar a minha fé.